Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa atividade do livro interdisciplinar. Nós vamos começar na página 79, tá? Onde a gente vai continuar falando sobre os navegantes, tá bom? Então vamos acompanhar a leitura junto com a Pro. Navegar é preciso. Diversos fatores levaram os portugueses a cruzar oceanos para chegar até o atual território do Brasil no século XV. Por causa da localização geográfica de Portugal, o mar sempre fez parte do cotidiano dos portugueses. Atividades como a pesca e o comércio eram fundamentais em sua economia. No entanto, a maior parte do comércio era feita por meio de rotas terrestres, com diversos povos da Europa e do Oriente. Então aqui nós temos, uma imagem do século XVI que representa um navegador português. Ele foi representado utilizando uma balestilha, instrumento que serve para medir a posição dos astros. Esse era um procedimento importante para nas viagens marítimas, tá bom? Então eles tinham todo um repertório para fazer. Havia algumas rotas marítimas que eram curtas e bem conhecidas pelos viajantes. Os europeus não tinham muito conhecimento dos mares distantes de sua região, por isso, realizar viagens marítimas mais longas naquela época era uma grande aventura. Então tem aqui, um mapa. Ele foi produzido no século XIV, tá bom? E eles foram representados as rotas marítimas, na região do mar Mediterrâneo, por onde passavam muitos viajantes e comerciantes, Dá pra gente ver aqui bem no mapa que ele é bem confuso, de se entender, mas aqui tem traçado todas as rotas. Continuando aqui na página 80, novas rotas para o comércio. O povo português foi um dos primeiros da Europa a se aventurar nas grandes viagens marítimas, descobrindo novas rotas de comércio e conquistando terras distantes antes desconhecidas pelos europeus. Isso só foi possível por causa do desenvolvimento do transporte marítimo e das técnicas de navegação. Então aqui nessa representação, a caravela foi uma das principais invenções que contribuíram para as realizações de viagens marítimas de longas distâncias. Então, caravelas são os barcos, Esse tipo de embarcação era resistente para enfrentar as correntes marítimas e as tempestades. Além disso, era mais leve e rápida que outras embarcações da época. Ao lado da gravura do século XVI, que representa navegadores portugueses em uma caravela utilizando instrumentos de navegação. Então tem aqui, a balestilha, tem aqui vendo a posição do sol. Então eles tinham todos uns instrumentos, para poder fazer a viagem. Depois, as riquezas do Oriente. Os produtos que geravam mais riquezas para os mercadores na época eram as especiarias, que eram trazidas do Oriente em grandes caravanas por comerciantes indianos e chineses. Mercadores turcos e italianos atuavam como intermediários, comprando essas mercadorias e revendendo-as em toda a Europa. Desse modo, até chegarem a Portugal, elas atingiam preços muito altos. Então, tá vendo? O transporte era tão longo, eles compravam e revendiam e acabavam revendendo pelo preço mais alto. Você conhece produtos apresentados nas imagens ao lado, que seria essas daqui? Alguma dessas especiarias é utilizada no dia a dia? Aqui, ao lado aqui, desculpa. É utilizado no dia a dia em sua casa? Então temos aqui alguns exemplos de especiarias: anis, açafrão, que é esse daqui, pimenta do reino, canela em pau e folhas de louro. Eu vou falar por mim.
A folha de louro, a Pro usa para cozinhar o feijão. A canela em pau, quando a Pro faz arroz doce, a Pro adora colocar canela em pau. Pimenta do reino eu ponho na carne, dá para colocar. Aposto que a mamãe de vocês também usa. Açafrão não é todo mundo que usa, mas a Pro gosta de pôr no arroz. Só o anis que a Pro não tem em casa, tá bom? Então, provavelmente vocês conhecem, já ouviram falar, né? Quem tá em casa pergunta pra mamãe qual que tem, tá bom? Agora vamos praticar mais um pouquinho. Além das caravelas, os instrumentos de navegação foram muito importantes nas viagens marítimas europeias nos séculos XV e XVI. Com eles, os viajantes podiam se orientar e chegar ao seu destino. Leia a descrição da bússola, um importante instrumento usado na época. Instrumento que foi essencial para a navegação, composto de uma agulha magnetizada colocada entre uma rosa dos ventos, onde estão assinalados os pontos cardeais. Isso a gente já viu também lá no bimestre passado. A agulha sempre aponta para a direção norte, permitindo aos navegadores saberem em que direção navegar. Agora marque com um X na imagem que retrata a bússola. Então tem aqui 3 imagens, vocês vão assinalar qual é que é a bússola, tá bom? Seguindo o roteiro daqui, tá bom? As informações daqui. Na atividade 2. Que fatores possibilitaram ao povo português ser um dos primeiros povos da Europa a realizar viagens marítimas de longa distância? Então, essa resposta daqui está aqui, ó, lá em cima na página 80, tá bom? E nós vamos apenas ler e fazer uma questãozinha daqui. As grandes navegações e as representações da superfície terrestre. Para realizar as viagens marítimas europeias durante o século XV e XVI, os navegadores utilizavam técnicas e instrumentos de orientação desenvolvidos no decorrer da história da humanidade, como a bússola, a gente acabou de ler. Além disso, usavam representações da superfície terrestre que existiam na época. Ao longo das grandes navegações, conforme eram conhecidas novas áreas da superfície do planeta, mais precisas se tornavam as representações. Observe os exemplos a seguir. Então, nós temos aqui o planisfério, né? Ele foi elaborado em 1536, período em que as representações da superfície terrestre se tornaram mais aprimoradas com base nas navegações realizadas pelos europeus. E nós temos também esse mapa mundi. Ele foi produzido em 1587. Tá vendo o mapa mundi que está cortado, né, o globo terrestre ao meio, mostrando os dois lados. Em um globo terrestre foi representado com maior precisão. Tá vendo? Então, aqui se a gente observar, nós temos poucas informações. E aqui nós temos um pouquinho mais de informações sobre o mapa mundi, tá bom? Os avanços tecnológicos ocorridos no decorrer do século XX contribuíram para melhorar as formas de representação da superfície terrestre. As fotos aéreas e as imagens de satélites artificiais foram os recursos que viabilizaram esse intenso desenvolvimento. Veja as imagens de satélite a seguir. Então, temos aqui uma imagem de satélite, né, do Brasil. Essa imagem aqui é bem conhecida por todos, né? Vocês sabem como que é o formato no mapa do Brasil, né? Então, imagem de satélite retratando o território brasileiro em 2002. E aqui embaixo nós temos também outra imagem de satélite do planisfério. Olha só, aqui já pega, né, onde aqui tem a imagem de satélite, né, que foi tirada em 2011, e ele tá retratando todo o globo terrestre, tá bom? Então aqui, ó, tá o Brasil também, tá?
Compare a representação da superfície terrestre elaborada com base em imagens de satélites artificiais com as representadas na página 82. O que é possível concluir? Então, vocês vão analisar as duas imagens, né, as duas formas, né, que foram representadas o globo terrestre, né, o planisfério e tudo mais, e vocês vão dar a conclusão que vocês tiraram sobre ela, tá bom? E aí a gente encerra o dia de hoje da atividade de História e Geografia. Um beijo!